nossos amigos internautas e que nos acompanham no Pódiumcast Esportivo. Estou aqui com o nosso professor Ângelo Vargas, uma pessoa que tem uma história voltada à educação física, do Conselho Federal, membro do Conselho Federal, e muito atento às questões éticas da profissão. Então, professor Ângelo, que está sempre conosco aqui, sempre comprometido com essas causas em prol da educação física, o que você está achando do nosso segundo encontro dos Conselhos de Educação Física, o ENAC? Bom, eu gostaria, preliminarmente, de parabenizar ao CREF de São Paulo, ao CREF 4, na pessoa do presidente, professor Nelson Leme, e de toda a diretoria, o sucesso do evento. O evento é de uma magnitude de alcance bastante profícua, bastante profundo, porque além de tocar em vários aspectos inerentes à técnica da nossa profissão, no momento contemporâneo, no momento que nós estamos vivendo agora, de transição de conhecimento, de postura jurídica, aborda também as questões ligadas à história e ao comportamento. Então, São Paulo está de parabéns, não só o CREF, mas São Paulo está de parabéns por sediar esse segundo evento. E, mais uma vez, parabenizo o protagonismo de São Paulo, o pioneirismo de São Paulo, de conseguir fazer um evento tão profícuo, tão profundo, com a magnitude que se espera em termos de epistemologia, enfim, de conhecimento no âmbito da educação física. Professor, realmente as conquistas que estão acontecendo nesses ENACs, devemos também à qualidade das pessoas que estão vindo participar. E o professor, inclusive, foi um palestrante na abertura desse ENAC, né, e ainda temos amanhã também. Essa expectativa toda, temos um objetivo, cada vez unir mais os conselhos e agregar a condição, a conscientização aos profissionais de educação física da necessidade de estarem olhando os conselhos como realmente o seu lar, a sua casa. Esta é o seu entendimento também com relação a isso, professor? Bem, não poderia ser outro. Eu entendo que o sistema de categoria profissional, essa autarquia federal, que é o sistema CONFEF-CREFS, se desmembra em várias autarquias regionais, tem um papel fundamental de ser o estado de vigília da sociedade, não em prol do profissional de educação física, mas em prol da sociedade. Obviamente que diretamente com questão de função pública, porque trata da res pública, e a res pública e a saúde da população, a ação sobre o profissional de educação física, em termos de divulgação de conhecimento, de criação de conhecimento, de agregação de pares e de vários CREFs, como você disse, para o crescimento da profissão, é extremamente importante e fundamental. Quisermos nós que vários CREFs do nosso país, são 22 nesse momento, tivessem o mesmo intento do pioneirismo de São Paulo. Eu já participei de vários ENACs, de vários outros estados da federação, mas eu não posso deixar de destacar o estado de São Paulo pela forma como trata o tema, e isso tem sido a marca da gestão do presidente Nelson, sempre procurar cada vez mais o aprofundamento epistemológico, técnico e profissional da educação física, em nome da sociedade, para a sociedade, para a segurança da saúde da sociedade. Perfeito. O professor Nelson, ele sempre cobra de todos os seus colaboradores, dos próprios membros do conselho, uma recepção à altura a todos vocês, a forma respeitosa que os recebem e o comprometimento, porque é só essa unidade que vai engrandecer e crescer mais o segmento. Professor, na sua palestra hoje, que foi junto com o professor Gobi, foi muito interessante e foi colocado um tema que nos preocupa bastante, que foi a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral, sabemos que ela foi construída
com mais interesses do que direitos. E tanto é que muitos itens foram vetados. E acredito que o Congresso os manterá. O que o senhor ainda acrescenta? Porque ao invés de nós evoluirmos pela qualidade, como o professor fala, a qualidade, segurança para a sociedade, nós percebemos algo que vem contra, né, professor? Pois bem, primeiramente a primeira parte da sua impostação, da recepção a nós, colegas que somos de fora, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vou responder isso apenas como eu afirmei de manhã. Eu me sinto um filiado do CREF de São Paulo. Eu me sinto um profissional do meu país. Então, eu tenho muito orgulho de ter o meu registro no Rio de Janeiro, mas a pertencer à forma de gestão agrega as minhas expectativas como profissional ao Estado de São Paulo. E quanto à Lei Geral do Esporte, nós vivemos uma situação esdrúxula, análoga e sui generis. E eu vou explicar por quê. Primeiro que são duas normas ordinárias federais, duas leis ordinárias federais, a Lei 9.615 e a nova Lei Geral do Esporte. A nova não revogou a anterior. Então, são duas leis da mesma esfera coexistindo. E por que a lei nova não revogou a lei anterior? Por uma razão muito simples. Elas tratam, embora a essência da matéria seja a mesma, o tratamento é completamente diferenciado. E a nova Lei Geral do Esporte, mecanicamente, ela é natimorta, porque a quantidade de vetos, em essência, é muito maior do que a quantidade de atributos em vigência. E eu vejo a Lei Geral do Esporte muito pessimismo nesse momento, porque não há um amparo nem do Poder Legislativo, nem um acolhimento da população. E eu, quando falo isso, falo de uma forma privilegiada, porque eu vivo indiretamente do desporto, eu trabalho com a advocacia desportiva, com consultoria desportiva, sendo profissional de educação física e sendo também advogado, e eu não vejo uma forma de acolhimento dessa lei como necessária. Lamentavelmente, eu vejo com muito pessimismo a Lei Geral do Esporte, e numa das questões mais sublimes, mais tenras e mais importantes, que é o objetivo do desporto, que é a formação do cidadão, ao ceifar o desporto educacional, que, quer dizer, ceifa em termos de intenção, porque a norma constitucional continua vigente e, pelo princípio da hierarquia, é ela quem vai prevalecer. Mas é muito bom o seu esclarecimento e o seu conhecimento, inclusive, nessa parte legal e legislativa. Inclusive, professor, quando você disse com relação ao esporte educacional, a cada época vem pisando o que a educação física foi uma referência para nós na escola, a cada momento ela vem sendo renegada, vem sendo deixada de lado e causando um estrago irreparável. E nesse momento a lei geral também continua esse processo de, ao invés de enaltecer, ao invés de resgatar isso, ela continua fazendo com que a base na escola, onde a gente pode aprender tudo, seja em segundo plano. Professor, eu gostaria que você desse as suas considerações finais com relação a todo esse processo aí dos ENACs. Você realmente é um filho nosso aqui do CREF de São Paulo. Ele tem que ter o CREF aqui já de benemérito, porque é um professor que nos ajuda e contribui muito com o seu conhecimento. Enquanto realmente a Lei Geral do Esporte, no que tange a educação física, veja bem o contrassenso, né, de como a forma no país acontece em relação à legislação. Nós somos hoje um dos países mais sedentários do mundo e ocupamos também no ranking mundial uma alta taxa de obesidade com uma população de alto risco, que é a população infantil. Sabendo que a atividade física orientada, o exercício físico, é uma das formas preventivas
E a forma preventiva num país em desenvolvimento, que tem carências em termos nutricionais, tem carências em termos econômicos, financeiros, isso é custeado pela educação sistemática, a lei vem num total contrassenso em relação a isso. Porque ao ceifar o desporto educacional, tira mais uma oportunidade de movimento da criança, de institucionalização de hábitos, de valores referentes a uma vida saudável e movimento. Em relação ao ENAC, a minha expectativa é que o exemplo de São Paulo, que já está no seu segundo, o exemplo de São Paulo venha a ser seguido por todos os estados da federação e que nós possamos ter esse coquetel de conhecimentos com palestrantes de várias áreas, de várias localidades do país, como nós estamos vendo, e que possamos agregar e congregar conhecimento em prol da sociedade brasileira. Não só do profissional de educação física, mas de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, São Paulo, por essa oportunidade. Obrigado, professor Ângelo Vargas, e um doutor também, um homem que conhece o direito. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos seguidores e internautas. Mais um Pódiumcast esportivo.